Luiz Inácio ligou nazismo e racismo a Santa Catarina em campanha eleitoral e no cargo em Itajaí. Gente, olha o empilhamento de ilicitudes aqui. Com vocês, Lula falando que Santa Catarina defende supremacistas brancos. Escutem. Então isso é preciso ser falado, para que a gente adquira consciência. É preciso a gente falar. Então, companheiros e companheiras, está chegando o momento da onça beber água. Está chegando o momento. Está chegando o momento. Vocês não podem permitir que prevaleça em Santa Catarina o racismo. Não pode permitir. Não pode permitir que aqui em Santa Catarina as pessoas sejam tomadas da símbolo de grandeza, porque esse estado é muito rico, não é pobre. A gente tem um estado brasileiro e todo mundo tem que ser tratado igual. Todo mundo. Não tem o cara que é branco que é melhor do que o que é negro. O cara que é nordestino é pior do que o do sul do país. Que história que é essa? A gente não aceita. Hitler tentou fazer isso e acabou do jeito que acabou. Então a gente não pode permitir essa ideia da hegemonia branca sobre o restante do país. A gente não pode. Na verdade, isso não é hegemonia branca, é hegemonia da ignorância. É hegemonia da ignorância. Que a gente tem que ter coragem de debater, gente. Por isso, eu estou aqui orgulhosamente dizendo: sou pernambucano, sou nordestino, mas duvido que algum governador catarinense fez de Santa Catarina o que eu fiz como presidente da República. Duvido. Adriles, do jeito que o Lula está falando, e é exatamente como a Folha faz, a Globo faz, para gerar aquela impressão mentirosa de que existem supremacistas brancos no Estado. Os caras, eles são tão ensandecidos com isso, tão malucos. Lembra daquele telhado que estava escrito Hale, que era o sobrenome de uma família em Santa Catarina, e foi matéria da Folha falando que isso daí era alusão a Heil Hitler, a saudação nazista, Adriles Jorge. E você é um cara que já sofreu nas mãos da mesma imprensa criminosa nesse aspecto, que te imputou um monte de calúnia, tentaram destruir sua reputação, Adriles, e não conseguiram. Então, como que você enxerga essa postura do Lula? Não conseguiram, mas me constrangeram bastante. Eu perdi emprego, perdi renda, tive que pagar advogado, contra Ministério Público, ensandecido. Aliás, eu protocolei junto ao meu gabinete uma ação no Ministério Público e, eventualmente, uma moção de repúdio a essa fala asquerosa. O que o Lula cometeu ali foi um crime. Fazer uma falsa atribuição de crime a um Estado inteiro. Ele subliminarmente disse que Santa Catarina é racista, é nazista. Ele chega num ponto aí, não chega nesse corte, fala assim: vocês viram o que o Hitler fez? E tudo isso por uma razão muito simples. Santa Catarina é um estado pujante, é um estado que tem os melhores números de segurança pública, um dos melhores IDH do país, porque Santa Catarina aposta no desenvolvimento, no empreendedorismo, na sociedade produtiva, em vez de ficar lambendo as botas do governo Lula para pegar um dinheirinho para fomentar algum tipo de distribuição social. Ou seja, e por causa disso, 90% a 80% de Santa Catarina tem ojeriza ao governo Lula, à figura do lulopetismo, à esquerda, e é o estado mais à direita do país. E quando você se coloca mais à direita do país, você é alcunhado de racista, de nazista, de fascista. O homem vai em Itajaí, vai ao estado de Santa Catarina, ofende o povo de Santa Catarina simplesmente por uma questúncula eleitoreira, por um ressentimento eleitoral, sendo que o Lula é absolutamente menosprezado e faz uma falsa dicotomia entre Santa Catarina e o Nordeste e Pernambuco, que votam mais no lulopetismo. Votam mais no lulopetismo por quê? Não só por causa da ignorância de um povo que, eventualmente, infelizmente, não tem acesso aos bens de produção, não tem acesso aos bens de educação, não tem acesso à educação, à cultura, tem um índice alarmante de segurança pública pavoroso e, eventualmente, a maioria da população sem emprego, que é dominada por um tipo de coronelismo que une o centrão fisiológico ao lulopetismo nessas regiões e é dependente de bolsas e esmolas. Infelizmente, ou seja, Santa Catarina é a antítese de tudo isso. É um estado que, pelas próprias pernas, conseguiu se alavancar como um dos mais desenvolvidos do país. O que faz Lula falar que Santa Catarina é racista, é nazista, é pura inveja.
É puro ódio ressentido, porque ali é um país que soube que eventualmente investir na educação e investir no empreendedor é o que gera o desenvolvimento. E não eventualmente apostar na pobreza e querer arrebentar com o empreendedor, o micro, o médio empreendedor, escorchando dele 3 vezes o que ganha um empregado dele para arrebentar com os meios de produção, com o comércio de emprego, com a produção e, eventualmente, transformar todo mundo em miserável e todo mundo não, em grande medida, parte da população em marginal, que vai se rebelar contra o status quo, que é o que acontece no Norte e Nordeste, regiões que elegeram o Lula. O ódio dele, a raiva dele é de Santa Catarina rejeitar, por perceber o engodo populista, eleitoreiro, que aposta na manutenção da miséria desse miserável como potencial eleitor que Lula faz, infelizmente, no Ceará, ou em Pernambuco, ou no Norte, ou no Nordeste do país. Mas daí, Lula chegar ao ponto de dizer que Santa Catarina é racista, é nazista, é crime. Agora, a série de crimes do Lula é tão grande que mais uma basófia é colocada para debaixo do tapete. Comigo, não. Eu protocolei o MP, protocolei a justiça e Lula vai ter que responder por isso, por um ataque frontal ao povo de Santa Catarina. Um ataque frontal ao povo de Santa Catarina, Paula Marisa, e está certíssimo o Adrilli. Acho que todo mundo tem que entrar para começar a interditar mesmo esse negócio de o cara chegar a simplesmente chamar um estado inteiro. Está que nem o Gilmar Mendes. O estado de Minas Gerais está na mão do Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes manda em tudo. Lula, ele pode falar que Santa Catarina é nazista, pode falar que o Bolsonaro é genocida, pode xingar todo mundo que ele quer, porque parece que existe todo um aparato burocrático que dá legitimidade e suporte para isso. Então a gente também tem que brigar com o aparato burocrático, tem que ir atrás do promotor ou da promotora, acho que no caso era uma promotora que foi atrás do Adrilles. Esse tipo de pessoa não pode continuar no cargo. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.